Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Jesus Cristo é a verdadeira videira. Deus Pai é o cultivador. Os discípulos de Jesus são os ramos. Na última reflexão, do episódio de ontem, focamos o lado divino desse relacionamento. Agora vamos considerar o lado humano. O que Deus espera? O que Ele exige dos ramos? A expectativa principal que Jesus comunicou aos discípulos foi de permanecerem nele. Ele disse em João 15, versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A sobrevivência dos ramos depende da sua ligação com a videira. Quem não mantém a comunhão com Cristo não tem vida. Quem permanece em Jesus produz fruto. Ele disse no versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Na famosa parábola do semeador, Jesus disse que a palavra que penetra um coração bom produz fruto. Mateus 13, versículo 23. Fruto, no Novo Testamento, representa ideias diferentes, mas complementares. João Batista desafiou seus ouvintes a produzirem frutos dignos do arrependimento, mostrando uma mudança sincera no seu procedimento. Mateus 3, versículo 8. Paulo instruiu seus leitores a acrescentarem o fruto do Espírito, as atitudes e as condutas apropriadas para pessoas convertidas a Cristo. Ele disse em Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Em outro texto, ele associa fruto com boas obras realizadas pelo cristão. Colossenses capítulo 1, versículo 10. O sacrifício de louvor é, conforme diz Hebreus 13, 15, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Vários trechos na Bíblia usam a palavra fruto para representar pessoas salvas pela pregação do Evangelho. Assim, Jesus falou de campos prontos para a colheita. João 4, versículos 35 e 36. Tiago e Paulo descreveram os cristãos como primícias ou primeiros frutos. Tiago, capítulo 1, versículo 18, Romanos 16, versículo 5, e 1 Coríntios 16, versículo 15. Quem permanece em Cristo demonstra seu amor por obediência, seguindo o perfeito exemplo de Jesus. Ele disse em João 15, versículo 10, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Todos os verdadeiros seguidores de Jesus são ramos da única videira que dá vida. A pergunta de ontem veio do livro de Gênesis, e a pergunta foi, Jacó deu o nome de Betel para um lugar que antes era chamado de Luz, Sol, Belém ou Berseba. E a resposta vem de Gênesis capítulo 28, versículo 19. Luz, diz esse texto, e ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Betel, que significa casa de Deus. E foi o lugar onde Jacó viu a escada e anjos descendo e subindo sobre essa escada. Ele entendeu que era como a porta de acesso ao céu. E a pergunta de hoje, também do livro de Gênesis, eu vou dar essa dica. Qual das seguintes afirmações sobre o pai de Lia está errada? Tem 3 afirmações verdadeiras e uma errada.
As alternativas. A. Ele era tio de Jacó. B. Ele era irmão de Rebeca. C. Ele era filho de Ló. E D. Ele era pai de Raquel. A resposta vem no final do episódio 427. Bom estudo para você. É Jesus Cristo que dá vida. E todos nós que queremos a vida eterna, precisamos permanecer em Jesus, porque Ele é a videira e os seus discípulos são os ramos. Que Deus nos ajude a permanecer nele, sendo obediente a Jesus, caminhando com Ele para a eternidade no céu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.